não se sente suficientemente bem. Falta-lhes mais alegria, satisfação e entusiasmo pela vida. Isto é, ainda estão em busca da felicidade. Isto é uma informação da Organização Mundial de Saúde. O conceito de felicidade atual e futura pode ser resumido na seguinte orientação espírita. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, na questão 922. As aquisições materiais não acompanharão o espírito quando a sua partida para o mundo espiritual. Assim disse Jesus: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, na Bíblia de Jerusalém. Assinalam os espíritos superiores: nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais, Deus vos emprestou, tendes que lhes restituir, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14. Tantos de nós corremos atrás de bens materiais, acumulamos, será que nós partilhamos com o nosso próximo, com aquele que tem necessidade, aquilo que temos a mais? Aqui na Terra, mundo de expiações e provas, vivemos uma mescla de momentos de alegria e tristeza, de felicidade e amargura, de bem-estar e sofrimento, típicos do aprendizado que devemos obter para seguirmos adiante na nossa jornada evolutiva. Temos diversos exemplos na humanidade de espíritos elevados que encontram a felicidade em valores muito distantes dos bens materiais. Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros eram felizes, mesmo sem as condições que imaginamos como ideais. Eu costumo comparar a vida terrena como um caminho. É um caminho solitário, num caminho sobre o sol, em que a força que nós temos para a nossa caminhada terrena é quando nos aparece uma árvore e um banco, quando nós nos descansamos, fortalecemos, e são os nossos momentos de alegria, para nós conseguirmos seguir adiante durante o resto da caminhada. Eu utilizo esta metáfora, digamos assim, para comparar, para seguir adiante. Os momentos de repouso são os nossos momentos de alegria, que nos fortalecem para o resto da caminhada. Existem espíritos que encarnam entre nós para exemplificar o código de conduta mais adequado à nossa existência. Eles vêm aqui para nos mostrar o lado certo que devemos olhar para encontrar a felicidade. Se partirmos do princípio de que somos seres em constante evolução, que aprendemos a cada nova experiência, iremos compreender que os elementos que compõem as condições que imaginamos como ideais são transitórios. Todos nós buscamos, se eu tivesse uma casa maior, com melhores condições, isso é uma ilusão, é transitório, porque isso não nos vai acompanhar quando partimos para o mundo espiritual. São transitórios. A busca da felicidade no mundo de transição como a Terra pode resultar infrutífera, caso a pessoa concentre as suas ações na posse de bens materiais e se descuide da aquisição de valores espirituais. Os bens materiais devem ser considerados, neste aspecto, os meios e não o fim da felicidade. No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Encontramos diversos itens que nos esclarecem as causas anteriores, atuais e até mesmo futuras das nossas aflições. Esclarece que não somos castigados por Deus, nenhum de nós, que a todos nos ama, mas sim somos educados por Ele. A Terra é uma grande escola e, como tal, passamos pelas mais diversas disciplinas.
objetivando a nossa formação. Quando aceitamos a nossa condição de aprendizes e não de mestres, as dificuldades continuam a existir, mas a nossa percepção as conduz à sua verdadeira importância. Não devemos dar valor maior ou menor que o necessário às nossas provas neste planeta. Quando nós passamos por um sofrimento, por uma dor, não devemos, ou por uma situação de outra circunstância, não devemos dar maior ou menor valor. É aquilo que nós temos que passar, não é? E aceitar. Assim como na escola, podemos passar a vida a reclamar ou aproveitar as lições. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que não podemos encontrar a felicidade completa na Terra, pois a vida nos foi dada como prova ou expiação, mas que depende de nós suavizarmos nossos males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Suavizar os nossos males passa necessariamente pela compreensão e consequente aceitação das dificuldades que vivenciamos. A doutrina espírita esclarece de forma muito racional e objetiva as razões e os porquês daquilo que nos acontece e sentimos. Onde será que encontraremos a felicidade? Dentro ou fora de nós? O homem e a mulher contemporâneos, seduzidos pelas ambições desmedidas do poder que lhes propicia luxo, lazer e gozos, permanecem adormecidos. Aqui o adormecidos é a consciência para as graves responsabilidades espirituais, considerando-as de secundária importância. Na vã suposição de que podem remediar a situação íntima a qualquer instante, transferem o pensamento e a emoção para o exterior, com grandes prejuízos da harmonia interna, ou seja, aquilo que nos dá é uma ilusão, é ilusório, os bens materiais. O ser humano procura nos bens materiais a sua satisfação, a sua felicidade, e quando os consegue atingir, fica com uma sensação de vazio. Que aquilo que nos dá a felicidade, que nós iremos ver adiante, é aquilo que está dentro de nós. As suas preocupações e desejos giram em torno dos valores materiais e supondo-se erradamente pessoas especiais, imunes ao sofrimento, às aflições e aos acontecimentos desagradáveis que são inevitáveis, distraem-se nos jogos das ilusões, aplicam o tempo na volúpia do prazer, distanciados de qualquer compromisso elevado com a vida, que os espreita inexoravelmente, aguardando o momento de convocá-los para a realidade. Supõem que a sua alegria não terá fim e que as concessões que desfrutam não chegarão ao fim. Pobre capacidade de consideração e respeito pela vida. Quando, porém, somos chamados aos embates da evolução, em razão das ocorrências menos felizes do dia-a-dia, estruturados e desequipados, mergulhamos na amargura e na revolta, no medo ou nas fugas espetaculares, procurando evitar os desafios, ou se os enfrentam, fazem com hostilidade, violência e insensatez. Isto, quando acontece uma situação na nossa vida, ou nós nos revoltamos com a situação ou com Deus, porque não aceitamos, ou então buscamos um momento de fuga para não ter aquela aceitação. O resultado bem-se depreende, é negativo, quando não é infeliz. Muita falta faz o conhecimento e a vivência da doutrina de Jesus à criatura moderna. A lição do amor, largamente repetida e pouco experimentada, bastaria para alterar a paisagem moral dos seres, facultando-lhes a felicidade. Em razão disso, há muita alegria ruidosa, volumosas expressões festivas, campeonatos de gozos e pouca harmonia nos seres humanos. Multiplicam-se as glórias da inteligência, mas também os conflitos do sentimento. Seres vazios deambulam em todas as direções e viajantes que perderam o sentido existencial perdem-se nas fantasias para fugirem de si mesmos e dos outros. O Espiritismo chega, neste momento grave, como resposta do céu generoso à terra aflita,
oferecendo diretrizes, equipamentos e luzes que proporcionam a paz. É necessário que haja um despertamento para os valores do Espírito Eterno, a fim de que se consiga a identificação consigo mesmo e com o bem. E há vários níveis de consciência que todos nós temos. Todos nós, e a maioria está num nível de consciência de sono sem sonhos. O que é isto de sono sem sonhos? É quando alguém não tem consciência das suas consequências espirituais, dos seus atos ou das suas palavras. Em que não sonha sequer o que lhe poderá acontecer. Há um adormecimento total. Ou seja, vou dar um exemplo. Um caso de um jovem, isso acontece muito nos Estados Unidos, que agarra numa arma, chega a uma escola e mata colegas ou professores. Ele não tem consciência, está num estado de consciência adormecido, um adormecimento total, porque não tem consequência aquilo que o seu ato tem em relação a si próprio, a nível espiritual. E o sono com sonhos. Ainda não consegue realizar todo o bem que lhe é possível, mas sonha que um dia será como Chico Xavier, ou outro em igual patamar espiritual. Tem um ligeiro deslumbre da vida futura e que poderá vencer as suas más tendências, mas precisa da vontade, que é uma das potências da alma. Aqui nós estamos num sono sem sonhos e em sono com sonhos, ou seja, começamos a ter um ligeiro despertar. E aí o título da palestra, Desperte, é o nosso despertar da nossa consciência. E a consciência desperta. O ser começa a ter consciência de si. Existe um despertar. Caso de Pedro, quando negou Jesus, Maria Magdala, Judas, cada um teve o seu momento. Assim como nós vamos gradativamente despertando. Esse despertar não acontece num só momento. Tem vários níveis através das experiências da vida e isso não acontece numa só existência. É em várias existências. Por isso é que nós precisamos de várias existências para evoluir até atingirmos a consciência plena, a consciência cósmica. E isso dá-se, essa consciência desperta através do autoconhecimento e da reforma íntima. E a consciência plena ou cósmica temos como referência Jesus. Após o despertar da consciência, e a este nível chegaram numa só encarnação. Pedro, quando negou 3 vezes e depois caiu em si e consegue dar este salto, Pedro o Apóstolo, Paulo de Tarso e Francisco de Assis foram exemplos que conseguiram numa só reencarnação dar este salto. No processo da evolução, cada espírito desenvolve etapa a etapa determinados valores que são inatos. Numa oportunidade aprimora a inteligência, noutra o sentimento, mais adiante a aptidão artística, buscando a perfeição que sintetiza a aquisição de todos os bens intelecto-morais. Afligindo-se, não poucas vezes, por constatar das dificuldades que defronta impedindo-lhe o avanço, estaciona, desanima ou revolta-se. A jornada é atraente e a conquista das vitórias dá-se mediante o investimento dos menores esforços, do interesse e do empenho para consegui-las. Toda a aquisição é resultado de afanoso trabalho. Nós não conseguimos atingir estas metas se nós não tivermos o trabalho. O trabalho não é em nós, é em cada um de nós, o trabalho interior. A plenitude, por isso mesmo, é patamar superior, que para ser conquistada depende de realizações felizes nas faixas precedentes. E Joana de Ângeles diz-nos o seguinte: assim, buscando a harmonia, propõe-te o desafio de prosseguir, seguindo Jesus, o modelo ideal da humanidade, que aguarda gentil. Quando alguém se desloca emocionalmente para as áreas de perturbação, das discussões inúteis, dos campeonatos do ego, deixa de beneficiar-se com a energia divina que tudo penetra, passando a produzir toxinas e venenos que desarmonizam os delicados equipamentos orgânicos. As nossas doenças, muitas das vezes, são causadas pela nossa maneira de estar, de vibrar. Não é? Se vibramos numa faixa alta, ou seja, bons pensamentos, a nossa imunidade está mais forte. Se, pelo contrário, nós apanhamos, isso reflete-se no nosso corpo físico.
Portanto, enquanto não buscarmos o enriquecimento moral e espiritual, tudo nos parecerá sem sentido, tornando as nossas encarnações um desafio recheado de desencanto e aflição. Muitos buscam a felicidade em bens materiais ou acontecimentos fugazes. E a felicidade não está fora de nós. Ela, antes de tudo, um estado de espírito. Ser feliz é a nossa atitude diante da tarefa que viemos fazer na Terra, que é progredir espiritualmente e, preferencialmente, ajudar outros a progredirem. Lembremos-nos da felicidade de Francisco de Assis, conquistada na humildade, na pobreza e no auxílio ao próximo. O santo da humildade era moço rico, mas vivia amargurado na riqueza que possuía e só encontrou a paz depois que se entregou à riqueza do espírito. Também Paulo de Tarso, que na condição de poderoso Saulo, era infeliz, mas voltou a viver a felicidade pessoal depois do encontro com Jesus. Gandhi encontrou a sua felicidade na luta pela paz. Madre Teresa, apesar dos inúmeros padecimentos que sofreu, conseguiu encontrar a felicidade na felicidade que podia proporcionar aos desvalidos do caminho. Chico Xavier, que problemas na vida não lhe faltavam e nem por isso deixou de ter alegria. Divaldo Pereira Franco, outro exemplo de felicidade por fazer os outros felizes. Diz ele que, quando nós tornamos a terra digna de viver, o reino de Deus está entre nós. E que nos diz ainda Joana de Ângeles, diante da provocação. Allan Kardec, atacado por adversários gratuitos e amigos que não lhe correspondiam à afeição, jamais se defendeu, debateu, polemizou no campo da vulgaridade. Jesus, constantemente provocado, permaneceu em alto padrão de comentário, aplicando a terapêutica da compaixão em favor dos seus perseguidores. O tempo é sempre o melhor medicamento para todos os males. Ninguém se exime da sua marcha inexorável. Aos polemizadores que nos acusam, respondemos com o silêncio e as ações que os desmentirão. Eles são ociosos, observando o que consideram sejam as falhas alheias e não se dão conta das próprias. Ademais, todos desencarnarão e cada qual enfrentará a consciência que não se anestesia em razão das leis de Deus estarem escritas nela. Quando nós desencarnamos, é a nossa consciência que nos irá dizer, por assim, aquilo que é certo ou que é errado, aquilo que nós fizemos na nossa vida. E diante da luta. A luta é um desafio abençoado que a lei de progresso impõe. No entanto, há muita luta que se estabelece na Terra. Há luta pelos valores transitórios, que perdem o seu significado com a morte. Há luta pela agressividade dos maus em predomínio momentâneo sobre os bons, até que a enfermidade e a velhice vençam os dominadores. Há luta dos tiranos que esmagam nações e não logram fugir da consciência culpada. Há luta pelos gozos efêmeros e frustrantes. Também existe a luta pela renovação dos sentimentos voltados para o bem. Há luta pela aquisição de valores imperecíveis, que dão sentido à existência física. Há luta pela superação de paixões primitivas que pertencem às experiências do passado. Se nós refletirmos um bocadinho, nós vemos que a humanidade luta por tudo, menos pela sua paz interior, pela sua felicidade. Essa felicidade está em cada um de nós. Nós temos a nossa paz, o nosso bem-estar e não nos deixar perturbar por aquilo que nos rodeia. Não é nos bens que nós temos, se tem 3, 4, 5 casas ou um carro todo XPTO ou não. É estarmos bem connosco. É a nossa felicidade. Lutar diante do dever de crescer na direção de Deus, antegozando o momento planificador da libertação do corpo em que transitamos, cansado e sofrido. Não façamos da luta um instrumento de flagício contra nós, nem utilizar dele contra ninguém. Se lutamos, é porque descobrimos que a finalidade da existência corporal é esse esforço iluminativo, amealhar as moedas da paz, não pretendendo ir além dos nossos limites, nem executando programações que nos escapem. Peço desculpa.
É necessário lutar em paz, alegremente, sabendo que os bons espíritos estarão lutando ao nosso lado, em nome do lutador incessante, Jesus, que até hoje não descansa nem desanima, embora permanecendo connosco. Desculpa. Fala-nos o Evangelho do Senhor neste livro de Desperte e Seja Feliz, em que Joana nos dá algumas orientações. E na advertência de amor diz-nos, fala-nos o Evangelho de Jesus, que nos futuros dias, por ele previstos, a dor ganharia dimensões inimagináveis, arrastando multidões ao abismo, ao desespero, fazendo que o delírio e o desequilíbrio aturdissem a humanidade. E é isto que nós vemos. Nós ligamos a televisão, só se vêem notícias de acontecimentos, de desastres, por aí vai. Vivemos hoje esses dias prometidos, sem nenhum retoque nem disfarce. Anunciam-se as horas graves da transformação dos homens, da mudança vibratória do planeta. Ninguém se engane ou engana a outrem. Clareados pela razão da fé espírita, tenhamos a lucidez do discernimento, a perseverança da convicção e a coragem de seguir fiéis até ao fim. Convidados ao debate injusto, ao duelo nas disputas inglórias do corpo, devemos renunciar à presunção e sermos simples como as aves dos céus, os lírios do campo, confiante em Deus. Não há nenhum tesouro que se equipare ao bem-estar da consciência, reta e pacificada, em harmonia com os decretos divinos. Ainda nos diz, Joana, o espírito conduz o corpo através de vibrações delicadas que sustentam as células. Peço desculpa. Mantendo-as em ritmo harmónico ou desgastante. Jesus Cristo constitui diretrizes de segurança que devem ser esculpidas na mente, deixando-as irradiar-se em sucessivas ondas de amor, que vitalizam o homem e a mulher, espreiando-se em direção ao seu próximo. A ilusão é responsável por inúmeros sofrimentos, valorizando excessivamente os bens transitórios e apegando-se em demasia aos interesses materiais, paixões sensuais, valores amoedados, propriedades, juventude, saúde orgânica, entre outros. O indivíduo teme vê-los desaparecer e transformar-se ou gerar conflitos. No entanto, deixando-os todos um dia mediante o fenómeno biológico da morte. Acreditando que esses empréstimos da vida, os valores físicos, são perenes, o que constitui uma ilusão. Quando defrontado ou dominado pela realidade, desarmoniza-se, padece dores e desespera-se. A sobrevivência da vida à morte é a única e legítima expressão da existência humana. Preparar-se para essa luminosa experiência inevitável, treinando o desapego e a solidariedade fraternal, é uma forma eficaz de diluir a ilusão, evitando perdas e sofrimentos futuros. Somente, porém, sobrevive livre aquele que aprendeu no corpo a desatar-se das amarras, das paixões enganadoras, nas quais em algum momento tentaram aprisioná-lo. As conjunturas difíceis que vivemos fazem parte do processo evolutivo de todas as criaturas. Enfermidades, incompreensões, problemas no lar, limites orgânicos, dificuldades económicas, são os mecanismos de que se utilizam as leis soberanas para estimular-nos ao avanço, à conquista de mais elevados pisos. Mesmo os triunfos aparentes, a fama transitória, a saúde, a tranquilidade doméstica, tornam-se às vezes motivo de aflição. As pessoas que aparentam felicidade e transitam no carro do triunfo também experimentam dores e sofrem ansiedades. Experimentam dores e sofrem ansiedades e depressões. Não nos iludamos com a vã esperança de lograr felicidade sem esforço e paz sem lágrimas. A Terra é a escola dos aprendizes
em fase de imperfeição e ignorância, alguns bem-intencionados, esforçando-se, outros preguiçosos, criando embaraços para o próximo e para eles mesmos, diversos, distraídos e atrasados, raros com aproveitamento louvável, mesmo assim vivendo as condições e peripécias da sua humanidade. Também somos estudantes algo negligentes, equivocando-nos, envolvendo-nos em lutas mesquinhas, gerando animosidade, perdendo tempo útil. Facilidade, improvisação, sorte são expressões que não existem no dicionário dos códigos divinos. Tudo são conquistas arduamente conseguidas. E Joana de Anjos nos diz: fiel ao ideal que abraças e à vida que te exorna a marcha, não temas, não recues e não te desesperes. A felicidade virá e permanecerá contigo a partir do momento próprio. E a bibliografia que eu utilizei para fazer esta exposição foi o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia de Jerusalém, e de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Anjos, Desperte-se e seja feliz.